Altaneira FM, que me escuta pela rádio, pela live ao vivo, transmitido pelo Facebook. E agora, nesse momento, está entrando no ar o programa que não tem apreço com ninguém, com partido político, nem com o presidente da República, nem com o governador do estado, nem com o deputado estadual, deputado federal, nem com o prefeito, principalmente com o vereador. Altaneira, Ceará, Brasil, 22 de junho de 2019, 12 horas e 9 minutos. Comecei o programa hoje um pouco atrasado por causa aqui de um problema técnico aqui no computador aqui da rádio. Eu sempre gosto de cumprir o horário aqui. Meio dia 2 é a hora que estou entrando já em sua casa. 12 horas, né? A partir de 12 horas já estou entrando na sua casa. E hoje estamos com a nossa 31ª edição do programa. E hoje vou continuar a fala da semana passada sobre a reforma da Previdência. Comecei um longo discurso a reforma da Previdência e vou continuar hoje. E hoje eu trago uma entrevista para você, ouvinte, de um cidadão aqui do nosso município de Altaneira. Semana passada nós escutamos, você pôde ouvir, 3 entrevistas, o pessoal que são contra a reforma. E hoje será o que é favorável à reforma. Então você vai ouvir agora a entrevista do nosso Manuel de Souza, popularmente conhecido como Nésio, aqui do município aqui de Altaneira, respondendo as perguntas, né? Se ele é a favor ou contra a reforma, por quê? Se ele é a favor ou contra, por quê? Né? Se realmente tem um rombo na Previdência e demais perguntas. Ouça aí a entrevista do Manuel de Souza. Prazer em participar do seu programa, parabenizá-lo pela iniciativa. E você me pergunta se eu sou favorável ou contra a reforma da Previdência. Vou lembrar a você o seguinte: primeiro, eu sou favorável e sou contribuinte da Previdência. Sou servidor público, contribuo com a Previdência, vejo o momento que a Previdência Social está passando muito difícil, a arrecadação baixou muito nos últimos anos, todos os governos estão tendo dificuldades com essa reforma, com essa Previdência da forma que está, e essa reforma, como eu já tinha dito em outras ocasiões, ela é um mal necessário. Mas é preciso ser feito para que haja os ajustes das contas públicas, principalmente da Previdência, e que com isso as aposentadorias sejam garantidas no futuro. Você me pergunta aqui também quais são os pontos positivos da reforma, ou se não tem. Tem muitos pontos positivos, tem negativos também, isso é fato. Toda reforma ela tem os prós e os contras. A reforma ela tem ponto positivo, como, por exemplo, a idade mínima. Eu sou favorável à idade mínima exigida pela Previdência. 65 anos para homens, e as mulheres, segundo o relatório apresentado pelo Samuel Moreira, ficou com 62, no regime geral. Isso é um avanço, porque num país com dimensões continentais como é o Brasil, você exigir apenas o tempo de contribuição, no regime geral, é lógico, para algumas categorias tudo bem, mas no regime geral você exigir apenas o tempo de contribuição, e isso gera uma discrepância muito grande. A gente tem casos de pessoas que se aposentam com 52, 53 anos. Aí é inviável para qualquer previdência. Então a idade mínima ela é um ponto positivo. E extra reforma, um ponto positivo que eu vejo também, principalmente nessa proposta que está sendo apresentada, é a cobrança dos devedores. O governo enviou um projeto para fazer a cobrança dos grandes devedores da Previdência. Isso é um avanço muito grande, é um ponto muito positivo, coisa que nenhum outro governo fez, está sendo feito. Né? As cobranças dos grandes devedores são propostas claras: o que não pagar não pode participar de um bocado de coisa. Isso é um avanço, isso vai trazer um grande benefício à Previdência. Isso é um ponto positivo.
minha opinião. Com relação ao déficit, você me pergunta se a Previdência tem, eu acredito que tem. Acredito não, tenho certeza que tem. Isso é só uma questão de ponto de vista. Tem especialista que diz que não, porque enxerga a Previdência de um jeito, tem outros que dizem que tem um ponto que enxerga de outra forma. Mas, de uma forma geral, a Previdência hoje é deficitária. Tendo em vista que a arrecadação que caiu por conta do desemprego, só aí já gera um rombo enorme. E sem falar no grande número de pessoas que nos últimos anos, por conta do envelhecimento da população, têm adquirido benefício. Isso gera rombo. E ainda tem outros agravantes, como a DRU, por exemplo, que é dinheiro da Previdência. Isso é uma das coisas também que a reforma está pleiteando, é desvincular. Isso vai ser importante também. Agora, dizer que a Previdência hoje não tem rombo é uma falácia, ela tem. Não sei se a forma mais certa de ser sanado esse rombo é com essa reforma do jeito que ela está, mas que tem que ser feita alguma coisa, tem que ser feita a reforma e que o rombo existe, isso é uma realidade. Porque você me perguntou se eu fosse contra a reforma da Previdência, que outra reforma eu pleitearia para tentar resolver o problema. Bom, é lógico que eu não sou nenhum economista, é apenas uma questão de ponto de vista. Mas eu não diria que nem outra reforma, mas alguns pontos desta reforma que está sendo proposta pelo governo e apreciada pelo Congresso Nacional, eu deixaria na reforma a questão da capitalização. Muitos dizem que quebra, que não tem garantia, que nos outros países está aumentando o suicídio. Suicídio tem todo dia, todo canto, de pessoas que é aposentada, que não é, que vai se aposentar e que não vai se aposentar. Suicídio não, uma aposentadoria não é motivo para ninguém se suicidar. Suicídio não é uma questão psicológica, isso não tem nada a ver. Mas eu acho que a capitalização é um sistema interessante, até porque a proposta não obrigava quem a ser capitalista, era uma opção. Você, quando empregado, depois da reforma, você optaria pelo sistema capitalista. Você faria a sua poupança para no futuro receber, com as devidas garantias. Isso acontece muito no fundo de pensões e outros tipos de capitalização. Eu deixaria isso nas propostas. E adicionaria também que, segundo o relator Samuel Moreira, foi tirado da proposta da reforma estados e municípios. Eu acredito que seja incluso ainda isso, mas se por acaso não fosse, eu deixaria os municípios com regime próprio. Criaria um projeto de lei, deixaria os municípios com regime próprio. Explico. Porque, como eu disse anteriormente, o Brasil é um país de extensões continentais. Então, a realidade de um município como de Altamira, por exemplo, ou como Assaré e demais, é muito diferente de um município como Juazeiro do Norte, que é um município mais industrial e não agrícola como o nosso. E são diversos os outros casos. Então, é muito diferente a realidade de município para município. Você deixar esses municípios no regime geral, isso vai causar um descontentamento muito grande, vai causar uma desigualdade muito grande. Então, se os municípios tivessem um regime próprio, eu acredito que facilitaria tanto para o gestor municipal, porque ele tem conhecimento a fundo dos seus munícipes. Um município pequeno, como é a maioria dos municípios brasileiros, essas pessoas elas ficam mais fácil de identificar as pessoas, de buscar um regime que seja próprio para aquele município. E nos municípios grandes também, o gestor ia ter essa possibilidade de viabilizar da forma que fosse mais correta para as pessoas. Colocando isso no regime geral, isso dificulta, porque, como eu já disse, a realidade do município às vezes é muito diferente da outra. Aí você vai ter que adequar o município ao regime geral, por exemplo, aí fica um pouco mais difícil.
Então, eu na proposta, deixaria o município com regime próprio, que fosse através do projeto de lei. Como você pode ter ouvido aí a entrevista do popularmente conhecido como Nézio, sua contribuição, seu ponto de vista sobre a reforma da Previdência. Como eu falei anteriormente, cada um de nós devemos ter o respeito em quem é favorável ou contra. Cada um tem sua opinião de ser favorável ou contra. Então hoje eu vou continuar falando sobre a reforma da Previdência, sobre os pontos que o relator da comissão da Previdência mudou. Teve vários pontos mudados de acordo com a proposta enviada pelo governo. Segundo a fonte E o País, a Câmara prevê contribuição menor para a aposentadoria das mulheres. O relator da comissão, Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, apresentou à Comissão Especial da Câmara o seu parecer sobre o texto da reforma proposta pelo governo Jair Bolsonaro. Entre as principais mudanças trazidas no relatório estão a flexibilização das regras para as mulheres, uma nova alternativa de transição, a retirada de mudanças de aposentadorias rural e do benefício de prestação continuada, além da exclusão da criação de um regime de capitalização. A nova versão da reforma Previdência reduz a previsão da economia para 913,4 bilhões de reais em 10 anos, abaixo da meta proposta entregue pela equipe econômica de Paulo Guedes, que era de 1,1 trilhão de reais em uma década. Entenda as mudanças, os estados e municípios ficam fora. A proposta do governo esperava incluir os servidores dos estados e municípios para a União. Essa inclusão seria uma medida mais política do que econômica, já que impacta nos cofres federais. Parlamentares não querem arcar com o desgaste de aprovar mudanças nas regras de aposentadorias de funcionários públicos estaduais e municipais. O relator ressaltou que os legislativos de cada ente federativo terão que aprovar regras próprias por meio de lei complementar, mas que não desistiu da inclusão das unidades da federação. Como ficou as mulheres? Contribuirão menos anos do que os homens nessa mudança do relator. A fixação de unidade mínima está no cerne do texto original do governo, pondo fim às aposentadorias apenas por tempo de contribuição, muitas vezes precoces, que hoje existem a porte de 30 anos para mulheres e 35 para homens. Pela proposta de Bolsonaro, as mulheres só poderão se aposentar a partir dos 62 anos e os homens a partir dos 65 anos. Os beneficiados de ambos os sexos terão que contribuir por ao menos 20 anos. O novo texto do relator, que muda a proposta do governo, diz o seguinte: mantém a idade mínima para a aposentadoria dos trabalhadores urbanos, mas defende que o tempo de contribuição suba dos 15 para 20, apenas para o trabalhador urbano do sexo masculino. É notório que o afastamento do mercado de trabalho para cuidar dos filhos ou de alguma da família em situação de dependência ou com deficiência prejudica as mulheres e, portanto, justifica-se este tratamento diferenciado, explica o relator. Os professores poderão se aposentar aos 57 anos. Pela regra atual, os professores têm duas regras distintas. No setor privado, não há idade mínima, mas se exige o tempo mínimo de contribuição de 25 anos para as mulheres e de 30 para os homens. No setor público, as mulheres se aposentam a partir dos 50 anos e os homens dos 55. A PEC proposta pelo governo prevê que para ambos os setores a idade mínima será de 60 anos. No texto mudado pelo relator, a proposta é de que a idade mínima para a aposentadoria das mulheres professoras seja de 57 anos e dos homens de 60, até que seja definido novos critérios por meio de lei complementar. A regra vale para professores de educação infantil, ensino fundamental e médio. O regime de capitalização também ficou fora, segundo o relator.
Em relação à criação de um regime de capitalização proposta pelo governo Bolsonaro, no qual cada trabalhador contribui para a sua futura aposentadoria, o parecer do relator considera que o modelo não é o mais adequado para um país cujos trabalhadores têm baixo rendimento, além de ter elevado custos de transição. Por isso, o relatório retirado do texto a possibilidade de uma lei complementar que deveria instituir esse novo regime. O BPC não terá regras alteradas, desde que o governo apresentou o projeto da reforma alterando regras do benefício de prestação continuada do BPC. Houve um consenso entre a oposição e os deputados do Centrão de que as mudanças não deveriam ser mantidas porque atingiria a população mais pobre do país. Hoje, o benefício é um pagamento assistencial de um salário mínimo para idosos a partir de 65 anos ou para deficientes físicos que tenham renda inferior a 1/4 do salário mínimo. Na proposta do governo, esse benefício passará a receber o valor integral só a partir dos 70 anos, mas segundo o relator, continua as mesmas regras anteriores. Confirmou a exclusão do BPC, então continua a mesma regra, 65 anos. A aposentadoria rural só muda para os homens. O governo previa economizar 92,4 bilhões de reais em 10 anos com as alterações sugeridas na aposentadoria para os trabalhadores rurais. Pelas regras atuais, o homem pode se aposentar aos 60 anos e as mulheres aos 55. Segundo o texto de Bolsonaro, a idade seria mantida em 60 para homens e 55 para as mulheres. No caso delas, contudo, haveria um aumento progressivo até 2030, quando passariam a poder se aposentar somente a partir dos 60 anos, as mulheres. Além disso, ambos teriam que contribuir por ao menos 15 anos, também com aumento progressivo. Quando, em 2030, esse período de contribuição deveria atingir os 20 anos. A nova versão do texto, apresentada pelo relator, estipula, no entanto, que a idade mínima para a aposentadoria das mulheres continue sendo de 55, com 15 anos de contribuição, e que apenas os homens elevam o tempo de contribuição de 15 para 20 anos. A reforma queria que esse valor passasse para um salário. Então, mulher na aposentadoria rural continua a mesma coisa. Agora o homem tem que contribuir por mais 5 anos na agricultura. Então ele tem que comprovar, não é mais 15 anos, e sim 20 anos. O abono salarial para quem recebe até R$ 1.364. O abono salarial passará a ser pago para quem receber até R$ 1.364,43. Segundo o parecer do relator, Samuel Moreira, anualmente trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos têm direito a receber um abono equivalente ao salário mínimo vigente em 2019, que é R$ 998. A reforma do governo previa que esse abono só seria válido para quem recebesse até um salário mínimo mensal. Caso a nova regra do texto original da reforma fosse aprovada, 23,4 milhões de trabalhadores seriam afetados. O reajuste do benefício pela inflação. A proposta original do texto da reforma da Previdência excluía o trecho da Constituição que garantia o reajuste dos benefícios pela inflação. Na nova versão do texto, a garantia do reajuste retorna à proposta. Como fica a pensão por morte? Quanto à pensão por morte, o parecer do relator manteve a proposta do governo de diminuir o valor do benefício, que hoje é de 100% para segurado do INSS. Tanto para trabalhadores do setor público como do privado, a proposta do governo reduziu o benefício para 60% do valor, mais 10% por dependente adicional. O parecer garantiu, contudo, um benefício de pelo menos um salário mínimo para o beneficiário que não tem outra fonte de renda. O relator alterou ainda o trecho que retirava o benefício de dependente com deficiência grave, equivalente a 100% da aposentadoria. Certamente o custo de vida da pessoa com deficiência é bem superior ao dos demais pessoas, especialmente na ausência de familiares que possam prover cuidados necessários para exercício de atividade da vida diária, que possibilitem sua participação da vida comunitária, esclarece o parecer. A nova regra de transição.
O relator acrescentou uma nova regra de transição, além das outras 3 propostas pelo governo, conforme explicado abaixo, que vale tanto para o regime geral da Previdência quanto para o regime próprio dos servidores públicos. Pela alternativa, os trabalhadores que já contribuem hoje poderão se aposentar com 57 anos. No caso das mulheres, é com 60 anos. No caso dos homens, precisa ter 30 e 35 anos de contribuição. Respectivamente, além disso, terão que pagar um pedágio de 100% do tempo que ainda falta para se aposentarem. Isso significa que essas pessoas terão que trabalhar o dobro do tempo que faltará para se aposentar, pelas regras atuais. Um trabalhador homem que já tiver idade mínima e 35 de contribuição, quando a PEC entrar em vigor, terá que, por exemplo, trabalhar os 2 anos que falta para completar os 35 anos mais 2 de pedágio. Ele concordou, no entanto, que as outras 3 regras sejam contempladas na reforma. São elas: primeiro, transição. Primeiro, tempo de contribuição mais idade. A regra é semelhante à atual, estabelecida na fórmula 86/96. O trabalhador deverá alcançar uma pontuação que resulta na soma de idade somada ao tempo de contribuição. A fórmula tem esse nome porque hoje, para homens, essa pontuação é de 96 pontos e para as mulheres é de 86 pontos, respeitando o mínimo de 35 anos de contribuição para homens e 30 anos de contribuição para mulheres. A transição prevê um aumento de 1 ponto a cada ano, chegando aos 105 pontos para homens em 2028 e aos 100 pontos para mulheres em 2033. Transição segundo ponto do tempo de contribuição mais idade mínima. Estipula desde já a exigência de uma idade mínima para a aposentadoria, começa com 56 por 61, mulheres e homens. Em 2009, aumenta 6 meses a cada ano, até chegar aos 62 por 65 em 2031. É preciso ter completado o tempo mínimo de contribuição de 30 por 35 anos. Terceiro ponto, a transição do pedágio. Quem estiver há 2 anos de contemplar o tempo mínimo de contribuição de 35 anos para homens e 30 para mulheres, pode pedir aposentadoria nas regras atuais, mas precisa pagar pedágio de 50% sobre o tempo que falta para completar essa exigência. Quem estiver um ano dos 30 por 35 de contribuição, por exemplo, precisará ficar outros 6 meses além de 1 ano que falta, mas não precisa cumprir idade mínima. Incide o fator previdenciário, um cálculo que leva em conta a expectativa de sobrevida dos segurados medida pelo IBGE. Quanto maior a expectativa, que vem aumentando a cada ano, maior a redução do benefício. A regra de transição para o setor público. Para os servidores públicos, a transição é feita por meio de uma pontuação que soma o tempo de contribuição com idade mínima, começando em 86 pontos para mulheres e 96 pontos para homens. A nova regra prevê aumento de 1 ponto por ano, ao longo de 14 anos para mulheres e de 9 anos para homens. O período de transição termina quando a pontuação alcança 100 pontos para mulheres em 2033 e 105 pontos para homens em 2028. Então, esse é o tempo de contribuição, esses foram os pontos. É mudado pelo relator, o BPC, né, o benefício de prestação continuada. Foi retirada a proposta, continua a mesma regra. O que mudou foi da rural, que o homem vai ter que contribuir por mais 5 anos, no caso 20 anos, a idade é a mesma. A aposentadoria urbana tem uma mudança também, como já abordado, e demais aposentadorias. A aposentadoria é por morte, né? A pensão também tem alguns pouco de mudança. Então eu vou aqui falar aqui para você, ouvinte. Eu sempre gosto de abordar esse ponto da reforma, que eu vejo o seguinte, que tem muita gente devendo a Previdência. E por que é que não paga? É muita gente devendo a Previdência. O governo tinha que ter uma medida séria, uma medida
drástica, tem que ser uma medida pesada em forma de lei mesmo para punir. Porque quer mexer com essas aposentadorias aqui de um salário mínimo. Vamos botar esse povo que está devendo para pagar. Segundo aqui a fonte, Poder 360, empresas de congressista devem 320 milhões à Previdência. Só as empresas de político, essas empresas ligadas a político, quem são dono dela ou são sócios é políticos, só esse pessoal estão devendo 320 milhões à Previdência. Quando for somar desses políticos que estão devendo à Previdência, junto com as demais empresas, chega a bilhões de reais. Ligados a 43 deputados e 3 senadores, campeões, devem mais de 40 milhões à Previdência. Parte do débito está em pagamento. Ao menos 46 votos que serão dados no Congresso durante a reforma da Previdência virão de políticos que devem ao INSS. Companhia nas quais 43 deputados e 3 senadores aparecem como donos, sócios ou presidentes, somam 320 milhões de dívidas previdenciárias com a União. Os dados são de levantamentos do Drive Poder 360 a partir de informações obtidas por meio de pedido pela Lei de Acesso à Informação, a PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. É possível consultar os congressistas cujas empresas possuem dívidas. A reportagem entrou em contato com todos os gabinetes dos 47 políticos citados por e-mail e telefones. Nem todos enviaram manifestações. As respostas de quem se posicionou explicando os débitos podem ser acessadas. Este texto será atualizado caso os congressistas citados decidam enviar seu posicionamento. A dívida regular e irregular dessas cifras, 191 milhões, são classificados como dívida irregular e estão em processo de cobrança. As companhias nessa situação não podem tirar certidão negativa de débitos, o que as impede de pegar empréstimos em bancos públicos e de participar de licitações e de obter uma série de licenças, entre outras restrições. O restante, 129 milhões, é classificado como dívida regular. Isso significa que a empresa do congressista foi conhecida como devedora, mas teve o débito parcelado, garantido, entrou em processo de negociação ou obteve decisão judiciária suspendendo temporariamente a cobrança. Em março deste ano, o governo apresentou o projeto de lei número 1649 de 2019 para combater o devedor, costumais e fortalecer a cobrança da dívida. A proposta estabelece que pessoas físicas ou jurídicas com débitos acima de 15 milhões por mais de um ano e que praticam fratos fiscais poderão ser considerados devedores costumazes após o procedimento administrativo, com direito a se defender. O devedor poderá a CNPJ da empresa cancelado e ser impedido de obter qualquer benefício fiscal por mais de 10 anos. Entre os congressistas, aqueles cujas empresas têm dívida somada acima de 15 milhões são: primeiro, Collor de Mello, do PTB de Alagoas. Os débitos previdenciários de companhias onde o senador, licenciado e ex-presidente aparecem como sócio somam 140 milhões de reais. Referem-se a empresas do grupo de mídia da família que deixaram de pagar o INSS. Gazeta de Alagoas, 74 milhões. Gráfica Gazeta de Alagoas Limitada, 380 mil. Rádio Clube de Alagoas, 3,7 milhões. Rádio Gazeta de Alagoas, 3 milhões. E TV Gazeta de Alagoas, 59 milhões. E TV Mar, 100 mil. Então essas são as empresas do grupo da família, do que Fernando Collor faz parte, que está com esses R$2 aqui, que dá até para comprar 2 pastel, com esse dinheiro aqui que ele está devendo aqui à Previdência. Contatada pela reportagem, a assessoria de Collor disse que ele não participa diretamente da administração da empresa. Informa, contudo, que as empresas aderiram a programas de parcelamento para regularizar a situação. No entanto, dos 140 milhões devidos, 136 milhões
são classificados pela PGFN como dívida em situação irregular. Só o grupo da família, no entanto, 149 milhões devidos à Previdência. É muito dinheiro. Só a empresa de Collor está devendo mais de 140 milhões à Previdência. E 136 milhões são constatados pelo Tesouro, a Fazenda Nacional, pela Casa da Fazenda Nacional. 136 milhões são irregular, dívida irregular, que nem estão parcelando, não estão querendo nem contato para poder pagar essa dívida. Aí como é que não quebra uma previdência dessa? A lei ainda está frouxa, que a lei só diz que só não pode pegar empréstimo, tirar certão negativo, participar de licitação. Não, mas a lei devia ser clara. Se não, você está devendo, tá, pois agora nós vamos vender o que você tem, que você vai pagar, você é obrigado a pagar. Aí a lei só diz, não pode pegar empréstimo, não pode, não, eles não estão querendo saber disso aí mais não. Eles têm outros mecanismos, frauda, outro tipo de coisa e dá certo para eles. Então a lei tem que ser esse tipo, tem que ser drástica, tem que ser uma lei para punir mesmo. Segunda devedora, Elcione Barbalho, do MDB do Pará. Depois de Collor, a congressista cujas empresas acumula as maiores dívidas, Elcione Barbalho, do MDB do Pará, esposa do senador Jader Barbalho. São 47 milhões, mais da metade em situação irregular. Como no caso de Collor, os débitos se referem às empresas de mídia da família. A deputada é sócia dos Diários do Pará, devem 23 milhões. E da Rede Brasil Amazônia de Televisão, 24 milhões de reais. A deputada diz que os débitos estão parcelados no PER, Programa Especial de Regularização Tributária. Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul. Eita, nome difícil. A terceira maior dívida envolve duas empresas relacionadas ao deputado, o Hospital Santa Lúcia, deve 44 milhões, e ao Esporte Clube Guarani de Cruz Alta, 120 mil. Assim como Elcione Barbalho, Pedro diz ter parcelado as dívidas do seu hospital pelo PER. O congressista acrescenta que o débito está em discussão judicial. Ele também disse que não tem mais relação com o Esporte Clube Guarani de Cruz Alta e enviou a reportagem, documento de leilão do clube, de que não faz citação ao deputado, embora seu nome ainda apareça em consultas na Receita como presidente da instituição. Quarto devedor, professor Alcides, do PP de Goiás. Quase toda a dívida de 44 milhões relacionada a deputado é referente à Associação Aparecidense de Educação, na qual ele consta como presidente. Desta cifra, apenas 1,4 milhões se refere à Faculdade Alfredo Nassi e ao Ribeiro Alves Produtos Alimentícios. Até o fechamento da reportagem, ele não se manifestou sobre o assunto. Quinto devedor, Nilton Cardoso Júnior, MDB de Minas Gerais. As dívidas de 18 milhões com a Previdência estão relacionadas a 4 empresas do conglomerado da família do deputado. Companhia Siderúrgica Pitangui, 3 milhões, Godoy Indústria de Alimentos, 4 milhões, NC Participações e Consultoria, 200 mil, e Rio Rancho Agropecuária, 900 mil reais. Outras grandes dívidas, o deputado Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, tem 3 empresas de ensino e uma construção que devem juntar 10 milhões de reais. Ele afirma que os débitos foram negociados, parcelados e estão em processo de quitação. A maior parte da dívida de 5 milhões das empresas do senador Arcigo Gás, do PDT de Roraima, está ligada à empresa Coesp, Comércio e Construção. Ele afirma que não participa da administração da empresa, que ela sofreu com a crise econômica, que havia participado de um refis posteriormente cancelado e que tem buscado regularizar a situação. Já o deputado Celso Russomano, do PRB de São Paulo, esclarece que a dívida com a Previdência de 2 milhões se refere ao bar do Alemão, no qual é sócio com participação de 20%.
Ele afirma que os débitos foram parcelados e estão sendo pagos. O deputado Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, e João Henrique Caldas, do PSB de Alagoas, não se manifestaram sobre suas dívidas de R$ 1 milhão. Então veja, de onde é que vem a maior dívida da Previdência? 47 congressistas, 47 políticos devem com dívida da Previdência. Só Fernando Collor, 136 milhões de reais da Previdência. Aí como é que não quebra dessa forma? O governo tem que tomar uma medida severa. Tem que dizer, vão pagar, vão vender o que tem para pagar, que estão devendo. Quem deve tem que pagar. E quem deve e não paga é ladrão. Porque é uma diferença, né, do veaco para o ladrão. Porque o veaco, nem que ele passe 30 anos. Se ele lhe pagar, ele veacou por aquele tempo, mas ele lhe pagou. E aquele que não paga é ladrão. Que ele lhe roubou a mão desarmada. E gente veaco é igualmente uns tipos de politiqueiro. Ele segue uma pessoa, quando você dá fé, ele veacou e na conversa dele, rapaz, me venda que eu estou precisando disso e daquilo. Quando você dá fé, você já tem vendido de novo. Então ele segue uma pessoa, ele segue um cidadão de bem, que o papo é bonito. Então, o governo tem que fazer uma medida séria para esse devedor. E tem empresas que estão devendo bilhões de reais. Aquelas que quebraram, infelizmente, não tem como pagar mais. Porque já quebraram, elas já fecharam as portas. Infelizmente, já fecharam as portas, então não tem como pagar. Porque veja que governos anteriores eram frouxos, não cobrava. Isso é uma proposta que tem que vir do governo, do Congresso, do deputado, do senador. Dizer, nós vamos cobrar agora. Vamos ter que vender o que tem para pagar. Para poderem pagar. Tem que ser uma medida séria do governo. Não é só bloquear para não tirar mais certidão negativa ou não poder fazer empréstimo. Não, tem que ser uma medida mais forte para poder combater. Segundo aqui a fonte UOL, o que o governo e os especialistas dizem sobre a reforma. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defende a reforma e é fundamental para o país e que sem ela o Brasil poderá quebrar. Mas antes de eu ler essa matéria, tem aqui uma lista com mais devedores, então eu vou continuar aqui falando de mais devedores. O deputado Mário Herese, do PDT de Minas Gerais, deputado federal, deve 600 e a dívida total é de 962 mil reais. É muito dinheiro. Outro deputado federal, Damião Feliciano, do PDT da Paraíba, 682 mil. Não é nem milhões, é mil. Paulo Freire Costa, do PR de São Paulo, deputado federal, 637 mil reais. João Marcelo Souza, do MDB de Maranhão, deputado federal, 498. Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, deputado federal, 437 mil. Júlio César, do PSD do Piauí, deputado federal, 417 mil. Sérgio Toledo, do PR de Alagoas, deputado federal, 388 mil. Roberto Rocha, senador pelo PSB do Maranhão, acho que ele já está até no PSDB, 364 mil. Lúcio Moschini, do MDB de Roraima, 351. Onen Queiroz, PDT do Pernambuco, deputado federal, 305. João da Silva Maia, PR do Rio Grande do Norte, 392 mil. Eduardo Costa, do PTB do Pará, deputado federal, 274 mil. Porque veja, esses deputados e senadores estão com dívida na Previdência. Quanto ganha um deputado e um senador? O deputado e o senador, eles ganham 33 mil reais. Quando tira a contribuição que eles contribuem à previdência privada deles, que não é previdência comum como essa nossa, é previdência privada, uma previdência própria deles, eles ficam com 26 mil e um quebrado. Se uma pessoa frauda o Bolsa Família, o governo aí detectou que a pessoa fraudou por um ano o Bolsa Família. O que é que o governo faz? Ele obriga aquelas pessoas
que fraudaram o Bolsa Família a pagar todo aquele dinheiro que receberam. Se em um ano foi constatado que foi fraudado o Bolsa Família e aquela pessoa arrecadou do governo 5 mil reais, o governo obriga aquela pessoa a pagar 5 mil reais. E por que o governo não obriga esse povo a pagar? O governo era para reter na fonte. Quando dissesse assim, eu calo na conta o dinheiro aqui do deputado fulano de tal, ou do senador que está com dívida na Previdência, o governo pegasse aquele dinheiro. Quando ele fosse lá pegar que tivesse 0 reais, ele ia para o banco para poder saber. Quando chegasse lá, o banco dizia a ele, ó, porque o dinheiro aqui o governo puxou para a União para pagar essa dívida de tal empresa que você está devendo. Pronto. Os 4 anos que aquele deputado ou senador tivesse no mandato, ele ia receber 0 reais. Nem precisaria ele mais receber, porque o governo já era para reter na fonte. Aí eu queria ver, podia, nem que aquele deputado senador só passasse 4 anos no cargo e não se candidatasse mais ou não se elegesse, mas o governo já teria arrecadado um bom dinheiro nos 4 anos. Tem que reter na fonte para poder ir para frente. Se não reter na fonte, dá 1 milhão durante os 4 anos, o governo retendo esse dinheiro da fonte, dá 1.248.000 reais retendo na fonte. Então, era o que o governo deveria fazer, era reter na fonte desses deputados, desses senadores, para poder pagar essa dívida, porque eles não estão devendo não é a Previdência, mas eles estão devendo ao povo brasileiro, a você que está contribuindo com a Previdência. Então, continuando, Kleber Verde, do PRB do Maranhão, deputado federal, 233 mil reais. Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, 152 mil. Arthur Lira, PP de Alagoas, deputado federal, 122 mil. Gutenberg Reis, deputado federal do MDB do Rio de Janeiro, 118 mil. Luiz Miranda, democrata do Distrito Federal, deputado federal, 113 mil. Léo Lomanto Júnior, Democratas da Bahia, deputado federal, 73 mil. E a lista aqui é grande, é muito deputado federal, senador, tudo devendo a Previdência. Clarice Garotinho, filha do ex-governador do Rio de Janeiro, o Antônio Garotinho, do PRO do Rio de Janeiro, deputado federal, devendo 826 reais. Essa aqui não está devendo nem um salário mínimo à Previdência, mas o governo teria que fazer era cobrar. Opa, aqui um outro deputado federal, Joyce Hausmann, lembrando que a Joyce Hausmann é líder do governo no Congresso Nacional, líder do governo Bolsonaro na Câmara Federal, está devendo 5.412 reais. É pouco, mas o governo tem que cobrar. Como é que cobra? Daquele jeito, retendo o dinheiro na fonte. Quando receber o dinheirinho, o governo já puxa o dele, para ele não ter direito a tirar o dinheiro. Quem está devendo tem que pagar mesmo. Se não quiser pagar, é botar na jaula para ir trabalhar. Não é o povo brasileiro dar comida a esse povo, não. Estudo da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia diz que a economia poderá entrar em recesso já a partir do segundo semestre do ano que vem, se a reforma não for aprovada. O crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, em 2019 seria inferior a 1% até 2023. A economia continuaria em trajetória recessiva, atingindo queda do PIB de 1,8%. O governo argumenta ainda que, considerando a conta por pessoa, a proposta é mais penosa para servidores públicos e militares. A perda média para trabalhadores da iniciativa privada é estimativa em 9.600 em 10 anos para cada contribuinte. O impacto previsto para o funcionalismo público da União é de 141 mil, no caso das Forças Armadas é de 188 mil. Para Guedes, a criação de unidade mínima atingirá principalmente trabalhadores com salários mais altos que hoje se aposentam aos 55 anos. Diz também que um gari e um deputado se aposentarão sob as mesmas condições. Segundo a fonte UOL, o que diz o governo e os especialistas sobre o rombo da Previdência? O déficit da Previdência para pagar aposentadorias para servidores públicos, trabalhadores da iniciativa privadas e custear
inatividade de militares chegou a 284,6 bilhões em 2018, segundo dados do Tesouro Nacional. Os militares e servidores públicos são minoria entre as aposentadorias, mas pelo mesmo rendimento alto têm um peso proporcional muito maior do déficit da Previdência. Os dados mostram que os militares, inativos e pensionistas são apenas 1,16% do total de aposentados do país, mas representam 15,4% do rombo da Previdência Social. Os números dos servidores públicos são parecidos. Eles são 2% do total de aposentadorias, mas sua participação no déficit do sistema é de 16,3%. Os funcionários das empresas privadas, que são a maioria dos brasileiros, representam 96,8% do total de aposentados e 68,3% do déficit. Veja os números de aposentados e o peso de cada um do rombo da Previdência em 2018. Total de aposentados inativos privados, públicos e militares, 33,44 milhões do déficit total da Previdência, que é de 284 bilhões. Aposentados e pensionistas do INSS, 32 milhões de reais. Déficit da aposentadoria, que corresponde a 98,8% do total de aposentados. Déficit com aposentadoria e pensões do INSS, que somam 194,3 bilhões, que representa 68,3% do total do déficit. Militares inativos, 384 milhões. 384 mil, 1,16% do total de aposentados. Déficit com militares inativos, 43,8 bilhões do total do déficit. Servidores aposentados, 660 mil, 2% do total de aposentados. Déficit com servidores públicos, 46,4 bilhões, 16,3% do déficit. Déficit da Previdência é de 194 bilhões do regime geral da Previdência Social, que representa 68,3%, 46,4 bilhões o regime próprio de Previdência Social, servidores públicos, corresponde a 16,3%, e 15,4% corresponde a 43,8 bilhões a militares. Por que essa aposentada de militar tem tanto militar ganhando? Você sabe por que é? É porque esses cargos altos do poder do militar, que é exército, polícia militar e demais, esses cargos mais altos, quando eles morrem, que eles não têm esposa, quem fica com as aposentadorias deles são as filhas deles. Então eu ainda vou trazer uma matéria aqui, já está bem preparadinha. No próximo programa eu vou terminar falando sobre a reforma da Previdência. E se o tempo ainda couber no tempo, eu vou falar aqui de atriz da TV Globo, de novela, ganhando mais de 20 mil reais dos pais que morreram e as aposentadorias ficaram para ela. Que isso eu acho um assinte ao povo brasileiro, a você que contribui. Recebendo mais de 20 mil, os filhas solteiras. Aí qual é o escândalo maior? É que tem mais dessas atrizes casando. E a partir do momento que elas casam, elas têm que perder a aposentadoria. E como foi que elas casaram e continuaram com as aposentadorias? Alguma fraude dentro do INSS houve. Algum rombo no INSS houve. Então, por isso que estão quebrando a Previdência. Como é que não quebra desse jeito? Isso se chama gestão. Entendeu? Isso se chama medo de cobrar. Você quer que eu diga que é real? O governo está com medo de cobrar esse povo. Nem que se eu fosse presidente do país desse, nem que eu só ficasse todo dia na Previdência, mas eu ia botar esse povo aqui para pagar, todo mundo ia pagar. Ia vender o que tinha, mas ia pagar. Porque o governo tem que tomar essa medida aí. Não é querer descontar no povo, não. E também vou dizer aqui outra coisa. Tem muito deputado e senador sendo contra a reforma, mas não pense que ele está dizendo que ele é contra, ele é a favor do povo. Não pense que ele está pensando em você, não. Um deputado senador ganhando 26 mil e um quebrado, ele não está pensando em você, ele está pensando na aposentadoria dele. Rodrigo Maia já disse que não vai abrir mão da aposentadoria dele integral. O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, Democratas do Rio de Janeiro, já disse: eu não vou abrir mão de minha aposentadoria de 26 mil e um quebrado. Eu vou aposentar com esse valor integral.
Não quero me aposentar com 5.800 não. Como o soldado raso se aposenta não. Então, uma boa tarde a você, ouvinte. Agradeço pela sua permissão de estar aí na sua casa e fique na paz. E até o próximo programa.